A paz do Senhor Jesus, amados, nós estamos começando o nosso curso CBPO. Prestem muito bem atenção a tudo aquilo que nós estaremos falando. Hoje é a primeira aula, são coisas introdutórias e a gente vai avançando e nós vamos ter muito mais conteúdo e que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, olha só, aqui nós temos a nossa apostila, que a gente fez para vocês. A aula de hoje é sobre fazendo o bem, colocando o próximo em primeiro lugar. Amém? Então, assim, a mensagem central da Bíblia é sobre o amor a Deus, né? O amor ao próximo. Isso está em todos os livros da Sagrada Escritura, né? E que isso representa muito para a gente. Isso representa que a gente tem que ter um relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento com Deus. E não simplesmente obedecer mandamentos. Nós precisamos ter uma comunhão, um relacionamento, algo que reflita amor. Amém? Então vamos ver algumas passagens bíblicas que vão nos mostrar a nossa necessidade de amar a Deus, né? No sentido de que assim nós nos tornamos quem realmente Deus nos criou para ser. Primeira citação nós temos aqui, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha só, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha só, isso é muito pesado. Não é simplesmente um versículo que a gente está lendo aqui. Ele está falando que é de todo o coração, não é em parte, que é de toda a alma, que é de toda a força. Isso implica que a gente tem que colocar isso em prática. Não adianta a gente fazer as coisas pela metade. Não adianta a gente fazer mal feito. Não adianta a gente fazer do jeitinho brasileiro. Não adianta a gente fazer, é para Deus, vou fazer de qualquer forma. Não, é de todo o coração. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Olha só, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então aqui Jesus está retornando aquilo que foi dito lá em Deuteronômio, ainda expandindo e aplicando ali para o povo. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então observe que isso é um mandamento. Amar a Deus é um mandamento. Isso significa o quê? Ter um relacionamento com Deus. João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Agora observe o seguinte, isso é importante. Você pode cumprir os mandamentos e não amar a Deus. Você pode tentar e se esforçar para cumprir os mandamentos, porque você quer ir para o céu, porque você quer bênçãos. Mas não é porque você ama a Deus. Mas se você ama, você cumpre os mandamentos. Observe isso. Então a gente tem que pensar no amor, no relacionamento com Deus, na intimidade. E automaticamente nós seremos pessoas que terão os mandamentos de Deus dentro dos nossos corações. Amém? João, 1 de João, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte, ó: este é o amor a Deus. O que é o amor a Deus? Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aqui é aquela mesma coisa de Tiago, né? Como é que você diz que tem fé, mas não tem obra? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu com minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Né? Que é a mesma coisa, né? Como é que você diz que ama a Deus e desobedece os mandamentos dele? Então eu vou te mostrar que eu estou amando a Deus. Por quê? Porque eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. Porque eu estou seguindo a vontade de Deus. Amém? João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Então, amar a Deus significa amá-lo de todo o coração, de toda a alma e força, e obedecer os seus mandamentos. Ou seja, ter um relacionamento com ele significa buscar conhecê-lo, saber a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Né? Quando amamos a Deus de todo o coração, ele promete nos abençoar com a vida eterna, graças a Deus, que é o quê? Estar com ele.
Amém? Então, amar ao próximo é outro tema assim, central na Bíblia. É um dos mandamentos mais importantes que Jesus nos deixou. A Bíblia, ela ensina que amar ao próximo significa amar a todas as pessoas, independente de suas diferenças, status social, por aí vai. Então aqui estão mais umas passagens que vão falar especificamente sobre amar ao próximo. Então observe, a gente falou sobre amar a Deus, vertical, agora a gente vai falar sobre amar ao próximo, horizontal. Então a gente tem aqui Levítico 19, versículo 18. Não se vinguem nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Mateus 22, versículo 39. E o segundo mandamento, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe. Lucas 10, 27. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos, eles cumprem toda a lei. Eles cumprem tudo aquilo que nós devemos fazer. Observe que se a lei tinha diversos mandamentos, eles são resumidos em dois, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Bem? Então, olha só, João, capítulo 13, versículo 34 e 35. O novo mandamento lhes dou. Qual? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Então, isso é muito importante. Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo? Se nós nos amarmos uns aos outros. Tem outras pessoas que colocam muitas outras coisas. Se você se veste assim, ninguém vai saber que você é cristão. Se você tem determinado pensamento político, então você não é cristão. Mas qual é que é o exemplo de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros, todo mundo saberá que nós somos seguidores de Jesus. Muitas pessoas, muitos cristãos, estão dando mau exemplo exatamente nisso. Amém? Olha, Romanos 13, 9. Os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e quaisquer outros mandamentos, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Aquilo que nós falamos agora há pouco. E mais um, ó, Filipenses 2, versículo 3 e 4. Esse é muito bom, olha só. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu. Olha só, não atente cada um para o que é seu, mas para o qual também, mas cada um qual também para o que é dos outros. Ou seja, a gente não tem que se preocupar só com o que é nosso, mas também com o que é dos outros. Considere os outros superiores a si mesmo. Os outros em primeiro lugar. Né? Então é assim que nós vamos cumprir aquilo que Deus nos manda. Olha só, Jesus fala assim: vinde após mim, né? Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Ou seja, a gente tem que fazer como Jesus fez. Pensar no próximo em primeiro lugar. Amém? 1 João 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Aquilo que nós acabamos de falar, né? A prática. Como é que você não cumpre o mandamento de Deus de amar ao próximo? Então você não ama a Deus. Você é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Bem simples, né? Olha só, Tiago 2, 14 e 17. Meus irmãos, e aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, e proveito há nisso. Assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Desse modo, irmãos, fica claro na Bíblia que amar ao próximo significa tratar todas as pessoas com amor, respeito e bondade, assim como gostariam de ser tratados.
significa também ajudar a servir as pessoas que estão em necessidade e mostrar compaixão e empatia para com elas. Olha só, compaixão e empatia para com elas. Quando amamos ao próximo, estamos obedecendo aos mandamentos de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Preste bem atenção, irmãos. Isso aqui é para todo crente. Não é só para o diácono, não é só para o presbítero, não é só para o pastor. Todos os irmãos, são para todos. A Bíblia está cheia de exemplos de amor ao próximo. Vamos ver alguns, ó. O próprio, a parábola do bom samaritano que nós já falamos, né? Jesus contou essa história de um homem que foi assaltado, né? Deixado como morto à beira da estrada. 2 religiosos passaram e ignoraram, mas o samaritano, que era uma pessoa desprezada por todos, né? Principalmente pelo judeu, né? Parou para ajudá-lo. Cuidou dos seus ferimentos, levou aquele homem a uma hospedaria, pagou, né? Esse samaritano mostrou amor ao próximo, mesmo quando isso era impopular e perigoso. Era perigoso, irmãos. Ele estava numa estrada perigosa e mesmo assim ele foi lá e fez. Por exemplo, Jesus curando os enfermos. Mateus capítulo 8, versículo 16, ó. Jesus ele demonstrou amor ao próximo, curando pessoas que sofriam de várias doenças e enfermidades. Ele mostrou compaixão pelas pessoas e ajudou a aliviar o sofrimento delas. Então, nós temos aqui, por exemplo, Davi e Jonatas, 1 Samuel capítulo 20. Ó. Davi e Jonatas, eles eram amigos íntimos, apesar de Jonatas ser filho do rei Saul, né, que queria matar Davi. Então, eles se arriscaram suas vidas um pelo outro e demonstraram amor e lealdade mesmo em tempos muito difíceis, né? Nós temos aqui o exemplo de Dorcas ajudando os pobres. Né? Então, olha só, Dorcas, em Atos capítulo 9, versículo 36 a 42. Dorcas era uma mulher muito piedosa. Ela costurava roupa para os pobres, os necessitados da sociedade. Né? E quando ela morreu, os pobres ficaram desolados. E Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele ressuscitou lá Dorcas. Incrível, irmãos. Leiam essa passagem. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, versículo 22 e 34, né? Eles foram presos injustamente, foram espancados na prisão. Deus respondeu com um terremoto que abriu as portas da prisão e liberou todos os prisioneiros. E aí Paulo e Silas mostraram amor ao próximo, ajudando o carcereiro, até ao ponto que ele chegou a se converter, né? E salvando toda a sua casa. Esses são exemplos de amor na Bíblia, né? Que devem ser assim usados como refúgio, né? Para que a gente possa agir dessa mesma maneira, né? Mostrando compaixão, ajudando os necessitados, né? Mostrando lealdade, né? Fazendo sacrifícios em nome do amor. Amém? Então nós vamos ficar por aqui e agora nós vamos aplicar isso que a gente entendeu agora para os demais irmãos que estão sendo separados agora, diáconos e presbíteros. Amém? Fica com Deus. Paz do Senhor.